Se você tem a sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no livro de São Lucas em primeiro lugar. Vou ler duas passagens, uma de Lucas e uma de Atos. Imediatamente depois da mensagem, vamos orar para que pessoas crentes, sempre crentes. Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito de Deus. Somente o vaso que foi limpo pelo sangue que a Mariana cantou aqui à noite, o Espírito de Deus pode entrar nele. Lucas 3:16. São palavras de João quando viu Jesus vindo ser batizado no Rio Jordão. Eram dias esplêndidos. A encarnação, Deus se tornou carne e habitou entre os homens. E com 30 anos de idade, agora ele entra no seu ministério messiânico, redentivo e sacerdotal. Respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos 1:8. Agora palavras vindas de Jesus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quero tirar o meu tópico da passagem de João Batista. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, enquanto ministramos, nós estamos diante de Ti com temor e tremor. Em nossa fraca carne limitada, acho que entendemos que Sua santidade é grandiosa, o nosso Deus é grandioso e o preço que foi pago. Temos esse tesouro em vasos terrestres, comprados, como Pedro disse, não com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Me unja para pregar, para manusear, para proclamar Tua palavra nessa tarde. E estou Te pedindo para que o Espírito Santo venha sobre essa reunião aqui em Vancouver, no Canadá. Estou pedindo que todo coração faminto seja cheio, toda alma sedenta seja satisfeita, saciada. Pedimos tudo em nome de Jesus, e nós sempre diminuindo enquanto o Senhor cresce, e todos dizem amém e amém. Eu acho que é muito importante que a primeira coisa falada sobre Jesus Cristo, bem no começo de seu ministério, a introdução do seu ministério, foi a respeito do batismo com o Espírito Santo. Eu quero que você pense nisso. Eu li para você agora. A primeira coisa que foi falada sobre ele, que veio para redimir a humanidade das prisões terríveis do pecado e das trevas. João disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Era um termo estranho para aqueles ouvintes judeus da época. Infelizmente, depois de 2000 anos de evangelho, é um termo estranho até hoje, na maioria dos meios cristãos.
a última palavra que foi dita por Jesus também foi sobre o batismo no Espírito Santo. Enquanto ele estava no monte da ascensão, pronto para subir, como está em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que ele falou para mais ou menos 500, se é que tinha esse tanto de gente lá, que em poucos instantes veriam ele sumir no céu. De todas as palavras que ele podia ter falado para eles, ele falou para eles, ordenou que ele não fez um pedido, ele não disse se puderem, mas falando com o começo da igreja, ele ordenou que os discípulos, seus seguidores, antes de construírem igrejas, começassem a pregar, antes de levar o evangelho ao mundo inteiro, que primeiro fossem cheios do poder do alto. Espere a promessa do Pai, ele falou. Deve ter uma importância tremenda, tremendamente gigantesca e significante. Entender na ordem cronológica do Espírito Santo que a primeira coisa que Jesus falou quando estava para começar o ministério foi sobre o Espírito Santo, e a última coisa falada por ele foi sobre o Espírito Santo. Isso deve nos mostrar algo, e mostra. Acredito que hoje a igreja não sabe ou entende a significância do Espírito Santo. Muitas das tentativas que são feitas no meio cristão hoje é um resultado de tentativa humana. É o resultado de um mecanismo humano, planos humanos, tentativas humanas, muita atividade, poucos resultados. Eu acho as grandes igrejas pentecostais nesse mundo que tem o segredo para o maior crescimento que qualquer igreja já experimentou na história do cristianismo, que é o Espírito Santo. E eu estou preocupado que estamos esquecendo que o segredo do nosso crescimento é o Espírito Santo. Hoje, em meio ao cristianismo, temos uma igreja fraca, parece que é grande, mas está muito fraca, toda adereçada com as ramificações eclesiásticas, religiosidade, mas poucos resultados. Um homem me falou outro dia, ele falou que o maior perigo nos Estados Unidos e no Canadá é a influência do que nós chamamos de estrangeiros. Não que seja errado aqueles que não são canadenses ou que chamamos de americanos, mas eles trazem as religiões com eles. Mas isso é um perigo somente porque o cristianismo ali é fraco. Devia ser o contrário, mas seria a maior oportunidade. Tinha que ser a campanha que mais ganha almas, que esses dois países já conheceram. Porque, como eu mencionei aqui hoje, o budismo, shintoísmo,
confucionismo, islamismo, hinduísmo, espiritualismo, humanismo, materialismo não podem se comparar com o Senhor que ressuscitou e com a igreja cheia do Espírito Santo. Mas eu disse igreja cheia do Espírito Santo. Eu não disse hierarquia religiosa. Eu disse igreja cheia do Espírito Santo. Um pregador cheio do Espírito Santo, uma congregação cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo é a força mais letal, mais poderosa que o inferno conhece, que o céu conhece e que a terra conhece. E uma igreja sem o Espírito Santo, não importa se custou milhões de dólares o seu prédio e todo pregador ali tem um doutorado, é uma igreja fraca, uma igreja fraca, uma igreja sem nada. Se esse ministério já fez algo, foi pelo poder do Espírito. Eu tenho 3 pontos simples que quero trazer para você nessa tarde. O primeiro é poder para fazer as obras de Cristo na terra. Agora, por que o Espírito Santo foi dado? O Espírito Santo não veio para que você falasse em língua somente. O Espírito Santo não foi dado para que você direcionasse a vida de outra pessoa através de uma profecia. Eu creio em orar em línguas, eu falo em línguas quase metade da minha vida. Se você chegar perto de mim, você acha que eu sou estrangeiro, tanto que eu oro em língua estranha. E eu sou um estrangeiro mesmo. Para esse mundo. Mas Jesus falou em Atos 1:8, e recebereis poder. Poder para quê? Poder, dínamos, poder explosivo, quer dizer um poder tão gigantesco que é impossível para a mente compreender. Quer dizer que reproduz dínamo. Com toda a ciência do homem hoje, ele ainda não foi capaz de construir uma máquina que move sozinha. Tem que ter uma fonte exterior de poder. Gasolina, diesel, eletricidade, o átomo, laser, energia solar, algum tipo de poder. Mas Jesus disse, você que é batizado no Espírito Santo, você não precisa de uma fonte de poder exterior. Dínamo reproduzindo, vai estar em você. Glória a Deus. Em você. Eu tenho uma usina elétrica dentro de mim. Olha, eu tenho uma usina elétrica que flui em mim, é disso que ele está falando. Você precisa no meio desse mundo. Você está contra poderes do inferno. É uma guerra contra a igreja do Deus vivo, vindo de tudo que é anjo caído, dos poderes das trevas, de tudo que é poder do inferno, tudo que é oculto, toda a maldade, tudo isso que vem dos poderes das trevas contra a igreja. E pregador, você pode colocar o seu doutorado, sua ordenação na frente do diabo, ele ri de você. Coloca seu diploma, seu doutorado na frente de um demônio, ele ri de você. Ele vai falar, eu conheço Paulo e conheço Jesus. Você é contra essas coisas? Não, eu sou ordenado. E temos doutores em nossa faculdade. Olha, eu estou falando como prioridade. Você vai receber poder. Poder. A igreja precisa de poder. Se a sua igreja é um lugar chato, frio e morto,
e você sabe exatamente o que vai acontecer no culto antes mesmo de chegar lá, tem algo errado. Poder. E recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós. Estamos falando de uma igreja, a igreja primitiva, que evangelizou todo mundo daquela época, sem rádio, sem televisão, sem impressora, sem telefone, sem gráfica, sem um carro, sem tudo que é transporte moderno, mas eles evangelizaram o mundo conhecido daquela época. E como? Não podiam olhar para uma câmera de televisão, apontar o dedo e milhões estariam assistindo. Eles não tinham como entrar em um avião. Como é que eles fizeram, hein? Você sabe bem como, né? Fizeram pelo poder do Espírito Santo. Fizeram pelo poder do Espírito Santo. Vou fazer algumas declarações que vai deixar algumas pessoas nervosas aqui, mas é isso que eu faço. Deus me chamou e eu tenho até uma carteirinha que fala que eu posso fazer isso. O que eu faço é abrir gaiolas espirituais. O que eu faço não é só balançar os barcos, mas se está podre, eu viro de cabeça para baixo. O povo que está evangelizando o mundo hoje, o povo que está levando o evangelho para os 4 cantos das nações do mundo, são aqueles que são pentecostais, batizados no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, de acordo com a capacitação do Espírito Santo. – 95% das obras missionárias feitas no mundo hoje, evangelização do mundo, levando o evangelho para os ímpios, salvando as pessoas, enchendo elas do Espírito Santo, libertando os cativeiros das trevas. Se você não gosta, me desculpa, mas está sendo feito por pessoas cheias do Espírito Santo e que oram em línguas estranhas. Glória a Deus! Eu sei do que eu estou falando, eu já estive no campo, eu já estive lá. Glória! Eu entrei em um seminário outro dia, lá em Santiago, no Chile. Perdão, foi em Lima, no Peru. E um jovem chegou ali, o Jim Musley estava comigo. O Jim Musley colocou esse programa no mundo inteiro. Ele é um missionário. O olho dele arregalou, ficou surpreso. Ele falou: irmão Swag, eu tenho que te apresentar para esse jovem. Eu cumprimentei um homem assim, bem vestido, matriculado naquela escola bíblica. Depois que ele saiu dali, um homem muito bem vestido, ele falou: a primeira vez que eu vi ele estava possesso pelo demônio. Possesso pelo demônio. Ele disse: vários homens tiveram que segurar ele no chão. Ele jogava um homem de um lado para o outro, e ele é um homem pequeno, mas ficava jogando um homem como se fosse um pedaço de confete, fortificado pelas trevas. Ele disse: mas impusemos as mãos sobre ele e em nome de Jesus ordenamos que aqueles demônios saíssem dele. Foi algo chato. Um presbiteriano ou luterano, alguns da Assembleia de Deus ficariam chocados. Mas ele disse que 5 minutos depois, ele estava completamente, totalmente livre pelo poder de Deus. Liberto. Ele falou que a família dele foi salva, o pai foi salvo, a mãe foi salva, os irmãos foram salvos, as irmãs foram salvas, os tios foram salvos, as tias foram salvas, porque viram algo que era mais do que acender velas, ou ficar orando terçozinho, ou repetir uma oração. Viram o poder do Deus vivo, do Cristo ressurreto.
É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de uma religião chata e morta. Eu não estou falando de um Cristo histórico. Eu estou falando do poder do Espírito Santo que vai entrar na sua vida e vai te ajudar a levar esse evangelho ao seu vizinho e ao mundo inteiro. Aleluia. Sem o Espírito Santo você não vai fazer nada. Haviam vários doutores de psicologia que chegaram para um amigo meu outro dia lá na África e disseram: como é que você tem o sucesso que você tem? Estamos construindo na igreja na África rápido demais. Olha, milhares e milhares de pessoas estão sendo salvas. Estamos no oeste da África para fazer cruzadas. Quando você estiver assistindo isso, nós vamos estar lá. Nosso programa passa em metade dos países da África. Não tinha nada a ver comigo, mas missionários, né? Milhares estão indo até Jesus, construindo várias igrejas. Estavam com uma grande denominação por aí e falaram: nós também queremos fazer isso. Meu amigo é um dos chefes de uma das maiores obras missionárias do mundo. Falou: claro, vou te mandar onde você tem que ir então. Saíram do avião, estavam com... Empresta sua pasta, por favor. Você não está me vendo, né? Peraí. Saiu do avião, agora você está me vendo. O que tinham ali? Eles estavam com o diploma de psicologia, estavam com 8 anos em psicoterapia, tinham 8 anos em psicanálise e tinham tudo que é missiologia, tinha tudo na maletinha. Vamos dominar a África. É como se você estivesse tentando ir contra um barco de guerra com uma espingarda de chumbinho. Aí entraram na primeira vila africana. E não convidaram eles para fazer parte do clube, não. Chegou lá cheio dos poderes demoníacos. Aqueles bruxos cheios de demônios que podem até fazer corpos levitarem. Eu estou falando de seres humanos levitando, fazendo eles levitar. É isso que temos que fazer com aquele lixo que eles tinham na pasta, ó. Escuta o que eu estou falando, eu estou falando a verdade. Encontraram bruxos que podem fazer um corpo humano levitar. Fazem vozes saírem de rochas. Andam em brasas quentes, descalços, e nem sentem o calor, o pé não queima. 10 dias e voltaram. Me dá a pasta de novo aí, por favor. Glória! O que está me falando? Eu estou falando que só o nome de Jesus, somente o poder do Espírito Santo é capaz de libertar os cativos. Glória a Deus! Os nossos missionários estão chegando ali no poderoso nome de Jesus Cristo. Ele diz que você colocaria a mão sobre os enfermos, você oraria em outras línguas e você expulsaria os demônios. Glória a Deus.
Rapaz, isso aqui não é um cristianismo fraquinho, não. Falaram para o meu amigo assim, olha, não dá para a gente não. O que vocês estão fazendo? Chamamos ele para terapia. E um deles quase nos matou. Oh, glória a Deus. Jesus eu conheço e Paulo eu conheço, mas quem é você? Meu amigo deu um tapinha nas costas dele e falou: o segredo é o Espírito Santo. Nossos missionários são cheios do Espírito Santo. Nossos missionários são cheios do Espírito Santo. Nossos missionários viram e pregaram o Espírito Santo, oraram com o Espírito Santo, levaram o Espírito Santo, um poder poderoso dele. E agora chegamos até aqui. Deixa esse televisor quieto, não muda de canal, hein? Em segundo lugar, como eu recebo esse poder? Como eu recebo? Ensinam na maioria dos meios cristãos que ele vem automaticamente no momento que você se converte. Não creia nisso, porque é uma mentira. E eu quero repetir, porque é importante. Na maioria dos meios cristãos hoje ensinam que o batismo com o Espírito Santo vem automaticamente quando você converte. Você é cheio instantaneamente quando você é salvo. Não está nas Escrituras. Isso é antibíblico, totalmente errado. Muito bem. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação. É uma experiência separada da salvação. Eu estou falando de algo nessa tarde que não tem nada a ver com estar salvo. Você já tem que estar salvo. É para te ajudar a fazer as coisas que estamos falando aqui. E recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Não vem automaticamente na conversão. Você pode ser cheio do Espírito Santo imediatamente depois da conversão. Mas é uma experiência diferente fora da salvação. Em Atos capítulo 2, quem pode discordar que os 120 já eram salvos? Eram sim. Eles não foram para o cenáculo para serem salvos, foram para obedecer o mandamento do Senhor de tardar até que recebessem poder do alto. Em Atos capítulo 8, no avivamento que Filipe pregou em Samaria, ele pregou salvação, foram salvos, houve uma grande alegria, foram batizados na água, mas não foram batizados no Espírito Santo, e enviaram Pedro e João de Jerusalém, que pregaram para eles, oraram para eles, impuseram as mãos sobre eles para que recebessem o Espírito Santo. Agora, se você recebe automaticamente na conversão, então o que foi que Tiago estava fazendo em Jerusalém, mandando Pedro e João para orar para esse povo e pregar o Espírito Santo para eles? Fizeram porque você não recebe o Espírito Santo quando converte. Está certo que o Espírito Santo faz uma obra na sua vida quando você é salvo, é claro. A regeneração acontece, tudo é pelo poder do Espírito, mas estamos falando do batismo com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 9, onde o apóstolo Paulo, agora apóstolo Paulo, na época Saulo de Tarsos, encontrou Jesus a caminho de Damasco. Deus acordou um judeu chamado Ananias
e falou: vai lá numa rua chamada direita e ora para Saulo, que eu escolhi. Ore para que ele receba vista e ore para que seja cheio do Espírito Santo. Não falou, ora para que ele seja salvo? E Ananias fez exatamente o que o Senhor mandou ele fazer. Em Atos capítulo 10, estavam salvos, cheios do Espírito Santo, Cornélio e sua casa, quase que simultaneamente. Atos capítulo 19, Paulo perguntou: os discípulos de João em Éfeso, vocês receberam o Espírito Santo desde que acreditaram? Eles já eram crentes. E a primeira coisa que o grande apóstolo perguntou, ele não estava com medo de assustá-los, ele não estava com medo que ia botar eles para correr, ele não estava com medo que iam ter escutado a respeito desse povo que ora em língua e ia sair fora. A primeira coisa, quando descobriu que eram crentes, ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Foi a primeira pergunta que ele fez. Disseram: não ouvimos falar disso. Você sabia que milhões nunca ouviram falar do Espírito Santo no cristianismo, mas milhões estão ouvindo falar dele? Milhões estão ouvindo falar dele. Em nossa igreja em Baton Rouge tinha um pastor batista, pastor de uma grande igreja batista, batizado no Espírito Santo no último domingo de manhã. Glória a Deus. Alguns dias antes disso, um capelão batista foi batizado no Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas. Glória a Deus. Olha, vou dizer algo que vai ser um pouco, vai ficar, algumas palavras vão ser duras, mas vou dizer assim mesmo. Há 3 anos atrás, os batistas do Sul disseram: vamos mandar qualquer pregador que seja batizado com o Espírito Santo e ore em línguas para fora. Agora tantos deles têm sido cheios do Espírito Santo que, se mandarem embora, não vai sobrar pastor. Eu sinto a tensão agora. Eu posso ouvir os religiosos zombando. Você está falando da minha igreja. Eu não estou nem aí para a sua igreja. Esse é o problema com você agora. Você tem religião, você está conectado na igreja, você tem que ser cheio do Espírito Santo até que você não veja mais igreja batista, ou metodista, ou católica, ou Assembleia de Deus do Canadá, ou Assembleia de Deus dos Estados Unidos, a Igreja de Deus, a Quadrangular, Estação da Salvação. Só vê Jesus Cristo. Eu estou tentando te acordar. Eu estou tentando fazer você entender que não é sua igreja. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Quando a trombeta de Deus tocar, eu duvido muito que o Espírito Santo vai notificar as Assembleias de Deus antes de acontecer. Quando a trombeta de Deus tocar, eu duvido seriamente que o Espírito Santo vai notificar o Vaticano em Roma. Mas Jesus está voltando, independente do que o Vaticano estiver fazendo, ou os batistas estiverem fazendo, ou os metodistas estiverem fazendo. Eu não estou lutando com a sua igreja. Eu estou tentando te mostrar que é um fato. A igreja ficou tão gorda que não consegue mais nem levantar. Estou tentando enchê-lo do Espírito Santo. Não importa qual é o título do seu pregador, ele sendo episcopal ou luteranaio, eu só quero que ele seja cheio do Espírito Santo,
cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Está me entendendo? Aleluia! Irmão Swagger, nós não acreditamos nisso. Me desculpa, mas você está errado, muito errado. Eu estou certo. Eu não peço desculpas por dizer isso, eu não deixo de dizer isso, e eu não estou gaguejando também não, eu estou certo. Você precisa do Espírito Santo, porque esse livro diz que você precisa dele. Jesus falou, espere até que você receba poder do alto. Você recebe poder pelo Espírito Santo. Qual vai ser a evidência que eu recebi, irmão Swagger? Aí é onde entra o problema. Qual será a evidência que fui batizado no Espírito Santo? Eu li um livro outro dia que falou que você vai ter grande alegria. Queria que alguém tivesse falado para Filipe em Samaria, porque aquele povo estava alegre, ué. Ele podia ter economizado, na viagem de João e de Pedro. Eram homens ocupados. Olha, alguém estava tentando fazer de Pedro papa, ele não tinha tempo de ir para Samaria, não, ué. Queria que alguém tivesse falado para Filipe. Glória a Deus pela alegria que você recebe quando é salvo, mas não é evidência do Espírito Santo. É ganhar almas, como li outro dia, um grande pregador falou, glória a Deus por ganhar almas. Mas não, essa não é evidência. Se fosse, então, algumas pessoas que estão em casa agora, em uma cadeira de rodas, que são surdos e não podem falar, então não podem ser cheios do Espírito Santo, pois não podem ganhar almas. Isso é tolice. Mas e homens que são escolhidos pela denominação? Vão por aí inspecionando. Glória a Deus porque não temos isso. Vou te falar qual é a evidência, você não vai gostar, mas vou dizer. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar com outras línguas, como o Espírito de Deus os capacitava. Atos capítulo 10. E ouviram eles orando em línguas e glorificando a Deus. Atos 19. Quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles e oraram com outras línguas e profetizaram. Irmão Swagger, por que línguas? Eu não sei. Quanto mais vivo para Jesus, mais eu vejo que Ele fez muitas coisas que eu não entendo. Mas eu aceito. Eu não acredito assim, mas é a Bíblia que fala. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você ora em línguas. Se você ainda não falou em outras línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo. São palavras duras. Você pode dizer, eu conheço o doutor tal e tal, que não estou nem aí quem seja. Se não oraram em outras línguas, essa é a evidência inicial física. Existem outras evidências, mas essa é a evidência física inicial, que alguém foi batizado no Espírito Santo, orando em outras línguas. Eu quero terminar a mensagem agora. Acabamos de acabar uma série de cruzadas na América do Sul, em El Salvador e Costa Rica também. Mas enquanto eu estava na América do Sul, em uma cruzada em Santiago, no Chile, Deus falou ao meu coração e disse assim, que eu tinha que fazer cultos
como resultado dos milhares e milhares que foram salvos nas cruzadas. Que esse povo, mais aqueles que os missionários estavam ganhando para Cristo também, precisavam ser batizados no Espírito Santo. Perguntei ao evangelista Don Branco se ele podia me ajudar nisso, e me ajudou, e já viu milhares de pessoas cheias do Espírito. Então estamos fazendo isso imediatamente depois de toda a grande cruzada. Depois, uma semana, fazemos cultos com o propósito específico de fazer com que esses novos convertidos sejam batizados no Espírito Santo. E Deus tem batizado milhares. Tinha um homem no El Salvador, um homem rico, um homem de negócio muito bem sucedido. Longe de Deus, nem conhecia Deus. A casa dele estava se despedaçando, a vida dele também. E ali em São Salvador, ele estava sentado no chão, olhando para a televisão. Não conhecia Deus, bem no fundo do poço, no fim da vida, sem saber o que fazer, preso pelas trevas. O nome dele era Oscar, o primeiro nome dele. É o primeiro nome dele. Jesus salvou ele gloriosamente naquela noite, assistindo aquele programa. Ele me ouviu pregar sobre o Espírito Santo por várias semanas, não sabia nada sobre aquilo, e agora ele está em uma de nossas igrejas e é responsável por fazer grandes coisas lá. Mas na época ele era um novato, não sabia, mas me ouviu pregar sobre o Espírito Santo. E falou para a esposa dele assim: olha, quero que você saia de casa, vá visitar suas amigas, leve as crianças. Eu vou ficar aqui hoje o dia todo. Jesus vai me batizar no Espírito Santo. Ele não entendia nada do Espírito Santo. Ele não sabia como orar para receber. Ele não sabia como pedir o Espírito Santo. Não sabia como receber o Espírito Santo. Ele nem sabia ao certo se ia saber quando tivesse recebido. Ele não sabia o que fazer. Ele entrou no banheiro, de roupa e tudo, e pensou, agora escuta só, ele pensou, ouviu o irmão Swagger dizer que você vai se alegrar. Aí ele falou assim: olha, eu sei que eu fiquei feliz quando eu fui salvo, e eu nem sei o que vai acontecer então quando eu for cheio do Espírito. Aí ele está ali no banheiro, né? E ele pensou: é melhor eu ligar o chuveiro, porque eu vou orar em voz alta. Ele ligou o chuveiro, estava ali vestido e tudo. Não, você não tem que fazer isso. E a água derramando nele, né? E ele falou: Jesus, ele nem orou direito. Jesus disse em São João: agora você está me pedindo e eu te dou, mas na época você vai pedir o Pai em meu nome. Ele nem pediu o Pai, só falou Jesus, e a água batendo na cara dele. Irmão Swagger falou que o Espírito Santo é verdadeiro, que era para nós hoje e para te pedir e que receberíamos. Estou pedindo e eu quero agora. Você sabe o que aconteceu, não é?
Você sabe o que aconteceu? Aquele homem de negócio, eu me lembro bem, que era um alcoólatra, que estava drogado e tudo mais. De repente, o poder de Deus ali no banheiro, água jorrando em cima dele. Acho que ele estava sendo batizado, sei lá. Água derramando nele, começou a orar em outras línguas. Na medida que o Espírito de Deus capacitava ele, Jesus encheu ele do Espírito Santo. E agora, toda vez que o Don Rincon vai para a América Central ou para a América do Sul, para arrumar nossas cruzadas lá, orar para que pessoas sejam cheias do Espírito Santo, o Oscar interpreta para eles. Teve uma noite aí, na Costa Rica, em São José, o lugar estava lotado. Naquela noite, mais de 1000 foram cheios. O Oscar chegou correndo até o púlpito. E é claro que estava uma confusão ali por causa do Espírito Santo. Você está me entendendo? Aí ele falou: irmão branco, irmão branco, irmão branco, acabei de orar para um homem. Ele orou para várias pessoas recebendo o Espírito Santo. Ele falou: olha, eu conheço aquele cara. Jesus acabou de encher ele do Espírito Santo. E ele falou: ó, maravilha, mas tinha mais 100 pessoas que foram cheias. Então, qual que é a diferença nesse cara? A diferença dele é que ele não fala inglês, mas está falando. Ele está louvando Deus em inglês, está adorando Deus em inglês, ele está agradecendo a Deus por Jesus e agradecendo a Deus pelo sangue. Como no livro de Atos. Eu tenho que terminar a mensagem aqui. Vocês, olha, dá para pregar o dia inteiro para vocês, mas eu tenho que acabar aqui. Oh, você precisa do Espírito Santo. Você nunca mais vai ser o mesmo. Vai mudar e revolucionar a sua vida para sempre. E o único requerimento é ser salvo. Abaixe sua cabeça, por favor. Querido Deus, venha se mover aqui nessa assembleia. Que todo crente aqui possa ser cheio do Espírito Santo. Eu peço no santo e poderoso nome de Jesus, de cabeça baixa e olhos fechados. Eu não quero que ninguém se mova sem precisar, por favor, a não ser que seja uma emergência. Quantos aqui nesse prédio podem dizer: irmão Swagger, eu sei que eu estou salvo, mas eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito. Levante sua mão, por favor. Não vamos te envergonhar, eu prometo, em todo esse ginásio. Levante bem alto, por favor. Eu quero que você se levante. Todos aqui, todos se levantem, por favor. Todos se levantem. Muito obrigado. Eu quero pedir duas coisas agora, me escuta com atenção. Eu quero pedir a todos que levantaram as mãos em todo esse ginásio e disseram: eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero pedir você para vir ficar de pé aqui, ó. Eu quero pedir que um crente cheio do Espírito Santo venha com eles. Se vierem 1000 pessoas, eu quero 1000 crentes vindo com eles e ficando atrás deles. Não ao lado, mas atrás deles, por favor. E quando você chegar, não coloque as mãos neles, mas fique atrás deles enquanto eles cantam. Vem agora, por favor. So there is a river that flows from God above. There is a fountain. That's filled with His great love. That's filled with His
supply. There is a vast supply. There is a river, oh, that never shall run dry. Glory to God. That never shall. Sing it one more time, Thomas, please. Hundreds and hundreds are still coming, still coming. Oh, there is a river that flows from deep within. There is a river, a fountain that frees the soul from sin. That frees hallelujah. The soul. Glory to God. Glory to God. Won't you come to these waters? There is a vast supply. Glória a Deus. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor. Você pela televisão, olhe também. Mais ou menos em 1970, o Senhor me disse como conduzir esses ralis do Espírito Santo. Já vimos centenas de milhares batizados no Espírito Santo desde então. Eu sei que existem várias outras formas, mas é assim que o Senhor me falou para fazer, e é o que fizemos. Como já disse nessa simples mensagem aqui nessa tarde, nós acreditamos que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceção, ora em outras línguas de acordo com a capacitação do Espírito Santo no momento da recepção, sem exceções. Em segundo lugar, você veio até aqui receber o dom do Espírito Santo. Você não veio até aqui para implorar ou pedir. A razão pela qual Jesus disse aos seus seguidores para esperarem em Jerusalém era porque o Espírito Santo ainda não tinha chegado. Era isso que eles estavam esperando ali. No momento que ele veio, eles foram cheios. Toda outra vez na Bíblia que você lê das pessoas sendo cheias foi sempre instantaneamente. Você não encontra onde eles ficaram pedindo meses e anos e tal. Em Atos 8, Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e foram cheios. Atos 9, Ananias impôs as mãos sobre Paulo e ele foi cheio. Atos 10, o Senhor não deixou Pedro nem terminar de pregar. E pá, o Espírito Santo veio e foram cheios do Espírito Santo. Atos 19, Paulo impôs as mãos sobre eles e foram cheios, instantaneamente. Então você veio aqui receber o dom, e é um dom, você não pode merecê-lo, é como a salvação. É um dom que vem pela graça. Você veio receber. Em terceiro lugar, quais são as condições e os requerimentos? Somente um requerimento, que é estar salvo. Esse é o único requerimento. Às vezes nós pentecostais colocamos muitos outros empecilhos, mas a Bíblia não fala mais nada disso. Apenas uma coisa: nascer de novo. Você pode ter vários problemas em sua vida. Alguns que estão aqui têm problemas com cigarros talvez, mas Ele ainda te enche com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito e deixe o Espírito te ajudar a vencer esse poder das trevas. Sendo temperamento, malícia, engano, o que for, deixe o Espírito Santo te ajudar. Então o único requerimento é estar salvo. Em quarto lugar,
Existem duas coisas que podem atrapalhar você. A primeira coisa é incredulidade. Incredulidade. Mas eu não vou falar disso, pois você é um crente. E como sei disso? Porque você está aqui. Você pode não entender tudo a respeito do Espírito Santo, mas você é um crente. E a maioria das suas perguntas serão respondidas quando você for cheio. O segundo detalhe, agora me escute com atenção. O segundo detalhe é a maior dificuldade e fez com que mais pessoas não fossem cheias e ficassem implorando por anos, mais do que qualquer outra coisa, que é uma falta de saber como se entregar. Eles não sabem como se entregar ao Espírito. Deixa eu tentar explicar para você. Muitos pensam que Deus vai forçar a pessoa a falar em línguas, colocá-los em algum tipo de transe, tirar a parte humana deles, convencê-los, forçá-los. Ele não vai fazer nada disso. Ele nem fala em línguas por você, ele te dá capacidade e você é quem fala. Toda vez na Bíblia que você lê de pessoas sendo cheias do Espírito, não fala nada do Espírito Santo orar em línguas, fala que eles é quem oravam. Ele dava capacidade e você é quem fala, viu? E quando você falar, você pode falar meia-noite, meio-dia. Você pode até falar só algumas palavras, mas ainda assim vai estar cheio. Entendeu bem? Você ainda está cheio. Se são só algumas palavras, olha, você não vai conseguir parar. Em alguns instantes, a razão pela qual estou pedindo esse povo que veio até aqui, que já são batizados no Espírito Santo, eu vou pedi-los para impor as mãos sobre você. É por isso que pedi que eles viessem ficar atrás de você. Quando eu te mandar, eu quero que você venha colocar as mãos sobre essa pessoa. Você não pode enchê-lo. Então não há como bater na cabeça deles até eles receberem. Eu sei que você já sabia disso, mas falei para o benefício deles. Apenas seja a extensão da mão dele. E quando você impor as mãos sobre eles, faça isso orando em línguas e esperando que eles sejam cheios. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Dentro de você, agora preste atenção, dentro de você, quando impuserem as mãos em você, você vai sentir palavras ou frases que não são inglês ou nenhuma outra língua que você aprendeu quando estava na escola. Você vai sentir, vai ser o Espírito Santo te capacitando. Agora você é que tem que usar sua fé e falar. Você vai ouvir dentro de você, do seu interior, fluirá glória a Deus. Você vai sentir, você vai ouvir e tal. Eu não sei qual a terminologia usar, mas vai estar em você. Aí comece a falar, comece a dizer, e vai fluir de você. Eu tenho que contar essa história rápido. Na Califórnia, ao sul de onde estamos, um irmão, um homem de negócio, faminto pelo Espírito Santo, naquela tarde, centenas de milhares de dólares já ofertou nesse ministério e não conseguia ser cheio. Fomos juntos para um restaurante. Ele estava conversando comigo, com a França, e a esposa dele falou: não entendo. Ele foi criado, em uma igreja mais tradicional. Ele disse: eu não entendo o Espírito Santo. Eu ouvi um homem ao meu lado, sabe, falando uma língua meio que estranha, era um som esquisito, é aquilo que você fala que é orar em línguas, e antes de eu responder, o restaurante estava cheio. Uma mulher, eu acho que devia ter uns 85 anos, sentada ao nosso lado em uma outra mesa, me interrompeu e falou assim: irmão Swagger. Aí eu olhei para ela, o cabelo dela era branquinho, e ela falou: eu ouvi ele falar, e eu não queria ficar escutando a conversa dos outros, mas eu estou do seu lado, eu posso responder para ele? E eu disse: claro. E ela disse: eu era missionária na China, até os comunistas nos mandarem para fora em 1945 ou 46. E ela disse: eu estava orando com um homem que ele falou aí que foi cheio do Espírito Santo. E eu ouvi ele falando essa língua estranha. É uma das línguas mais estranhas do mundo. Não há como se escrever o que dizem. É somente dito com sons. E vem de uma certa parte da China. E só algumas pessoas no mundo falam. E é isso que esse homem estava falando. Eu sei, eu ouvi ele falar. E eu estava lá.
Meu amigo foi batizado no Espírito Santo pouco tempo depois. Você vai orar em línguas. Agora, orar em línguas não vem do Espírito Santo, é apenas a evidência. Ele é quem vem. Glória, você não está buscando línguas. Você está pedindo o Espírito Santo. As línguas virão quando você ouvir, fale. Agora abaixe suas cabeças. Levante suas mãos, por favor, como sinal de submissão a Deus. E eu vou orar. Existem pregadores que amam a Deus aqui hoje. Eles vão levantar as mãos em sua direção. E todos vocês que estão de pé aqui, quando eu te disser, por favor, coloque as suas mãos naquelas pessoas, imponha as suas mãos orando em língua, viu? E creia que Deus vai batizar seu amigo no Espírito Santo. Não coloque a mão neles até eu te falar. Pai, no santo nome de Jesus Cristo, estou pedindo que todo crente aqui, todo crente pela televisão, os milhões de milhões que estão assistindo, eu peço agora que o Espírito Santo venha sobre esse povo aqui em Vancouver, na Colômbia do Canadá, e todos que estão pelo mundo, como foi no dia de Pentecoste, como foi na casa de Cornélio também. Eu peço que venha cair sobre todo crente, todo homem, menino, menina, mulher, em nome de Jesus Cristo. Seja cheio com o Espírito Santo. Impõe as mãos sobre eles agora em nome de Jesus.